E agora a gente continua por aqui, ó, pelo comércio. E nesse momento a gente está na frente do Plano Inclinado Gonçalves. Olha, muita gente fica surpreso quando fica sabendo que o mar vinha até aqui. Gente, o bairro do comércio foi todo aterrado, inclusive várias vezes, né, Renata? É, tem muita gente que não sabe, mas todo esse bairro aqui surgiu em função do porto. Porque, imagine, lá na época do Brasil Colônia, o mar era o maior lugar, uma via de transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias. Era por lá que chegavam todas as mercadorias. Então, a necessidade de aterrar esse bairro aqui surgiu logo na fundação da nossa cidade. É emocionante toda essa história de transformação da cidade de Salvador. É verdade. E as emoções são o tema do Hiperlink de hoje. A gente vai falar sobre inteligência emocional. Então, confira aí com a gente. Você já parou para pensar como você acordou hoje? Você amanheceu se sentindo triste, feliz, está ansioso com alguma coisa, sentiu raiva ultimamente? A maneira como a gente olha para o que a gente sente é muito importante, sabia? E determina a forma como a gente se relaciona com o mundo. Cíntia, que está aqui comigo hoje, é psicóloga e estuda o comportamento da gente. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vinda. Conta pra gente. Vou fazer uma pergunta que pode parecer boba, mas não é. O que são emoções? Pois é, as emoções elas são parte do nosso sistema para lidar com o que está fora, né? Isso é inteligência emocional, né? Porque você pode dizer absolutamente tudo que você quiser, mas a gente tem que saber como, quando, por quê, qual é o objetivo que a gente quer alcançar com aquilo. Agora, a gente parece que aprende que tem emoções que são legais, tipo felicidade, amor, e outras emoções parece que a gente aprende que não pode sentir, que são emoções ruins, feias, raiva, inveja. Na verdade, todas as emoções elas são importantes. Já pensou se a gente não tivesse medo? Como é que a gente ia lidar numa situação onde a gente está num lugar alto, num precipício? A gente ia chegar pertinho e corria o risco de cair, morrer, né? Então o medo nos protege. A gente pode dizer que essas emoções também podem ser causas de doenças emocionais, até doenças físicas. Sim. A gente reage a isso no corpo também? Sim, a gente tem o que a gente estuda dentro da psicologia, que é a psicossomática, né? Que é justamente quando a gente não expressa o que está sentindo, a gente não consegue de uma forma saudável colocar para fora, organizar essas emoções, e aí elas passam a ser refletidas no nosso corpo. Então, a gastrite tem um fundo emocional enorme, dores de cabeça, cefaleia. Se a gente for pesquisar, tem lá um fundo de ansiedade, que a gente não consegue estabelecer uma relação muito saudável com o trabalho, ou na escola, ou até mesmo na família. Eu digo a sentença para mim mesmo, a culpa é de quem sofre. Aí meu intelecto, ele murcha e fica quieto. Eu já fui muito estourada, mas hoje eu sou de pensar, parar, refletir e depois agir, né? Procuro me controlar um pouco, mas se for necessário de falar, eu vou falar sim. Respira fundo, faz a vez da minha neta, respira fundo. E sempre ouvir mais do que falar. Primeiro a gente precisa sentir, permitir que se sinta, acolher a emoção, sabendo que a emoção acontece e que em algum momento ela vai passar. Não é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Qual a importância da gente trabalhar a inteligência emocional nas crianças? Hoje a gente vê muita gente procurando os consultórios, muita gente sofrendo com essas questões emocionais, muita gente sem saber como lidar. Infelizmente a gente tem visto uma taxa de suicídio entre jovens crescendo. Então a ideia de trabalhar a inteligência emocional com as crianças é justamente fazer um trabalho preventivo. De acordo com esse desenvolvimento da inteligência emocional, as crianças vão começando a se conhecer melhor, elas vão começando a perceber de que forma ela pode se relacionar melhor com os outros. Eu acho que isso também dá uma certa segurança para que elas consigam administrar melhor as situações no dia a dia e principalmente consigo mesma. Da própria relação de sala de aula, na própria condução da rotina de sala de aula, no próprio gerenciamento da professora juntamente com as crianças. Então a gente já conseguia ver grandes êxitos no processo de construção dessa questão mesmo emocional dos meninos. As famílias também sentem dificuldade em
lidar com as emoções dos seus filhos e até com as suas próprias emoções. E à medida que isso foi acontecendo dentro da sala de aula e os pais percebiam também isso dentro de casa, eles começaram a perceber, poxa, que legal, que fantástico poder conversar com os meus filhos sobre essa emoção, conversar sobre os sentimentos que ele tinha. Eu penso que a principal característica da criança que tem um desenvolvimento emocional mais assertivo é a questão da segurança e da autoconfiança. Então, provavelmente serão adultos mais confiantes, serão adultos que terão condição de conviver com a questão da competitividade de uma forma mais segura, de uma forma mais assertiva e conseguirão conduzir melhor todos os processos, principalmente relacionais, de uma forma positiva. Aprender a se autorregular, sentir a emoção, aprender com ela e usar da melhor forma. Parar um pouco, às vezes, para poder se dar o tempo para pensar. Hoje a gente tem falado muito em mindfulness, então é você parar, pensar e refletir sobre o que você está sentindo, né, sobre o seu próprio corpo e se dar a chance de viver cada momento, porque a gente vive no futuro, né? E é por isso que a gente sofre tanto de ansiedade. Outra coisa que é importante é a empatia. Você aprender a se colocar no lugar da outra pessoa. Tem uma reguinha que você trouxe que eu estou doida para mostrar desde o início, que é essa aqui, né? Que Isso. é a reguinha das emoções. A gente chama de emocionômetro. É um recurso simples, né? Mas que assim, ao você pegar, imediatamente você dá uma paradinha e já reflete como você está e aí você pensa por que você está daquele jeito, né? O que é que causou aquela situação para você estar se sentindo daquele jeito. E isso é muito legal porque quando você compartilha com o outro também já tem pistas de como você está naquele momento. E tem um monte de coisa da tecnologia que já ajuda a gente a fazer esse mapeamento, né? Tem um aplicativo muito legal que chama Insight Timer, que apesar do nome ser em inglês, mas ele tem todas as línguas e aí a gente pode usar, ele tem música para relaxamento, ele tem exercícios de mindfulness que a gente pode começar fazendo pouquinho, 5 minutinhos, 2 minutinhos e depois ir aumentando. Coisa boa. Então, para você que está em casa, dá uma olhadinha para você hoje, pense em como que você está se sentindo, vai fazer toda a diferença. Com certeza. Não é não? Adorei. Eu também.